mais um episódio do iCities Talks, aqui no nosso evento Smart City Expo Curitiba, o nosso 7º evento. E hoje eu estou aqui com um convidado que é o Rodolfo Feliciano. Ele é fundador e CEO da Tentec, uma empresa especializada em dados para gestão pública. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite mesmo. Obrigado por estar aqui. Vamos bater um papo hoje super interessante, que está super em alta, inclusive. No hype. No hype. Inteligência artificial para gestão pública, que tem tudo a ver com cidades inteligentes, com o que a gente está falando, né? Isso mesmo. Mas estava pensando aqui, me fala um pouquinho como que a gestão pública tem que estar, em que momento ela tem que estar, o que ela tem que ter preparado para ir para a inteligência artificial. Porque a gente vê que eles buscam, mas assim, será que eles estão preparados? A casa está arrumada? Mais ou menos isso. É bacana essa sua pergunta, Cláudio, porque é justamente isso que a gente mais vê, principalmente nesses eventos, né? Então a gente vem aqui pro Smart City Expo e a gente vê o pessoal buscando muita inteligência artificial, quero implementar porque, igual você falou, a gente brincou aqui, tá no hype. Todo mundo quer uma inteligência artificial para chamar de sua. E quando você vai ver, é um chatbot, é um negocinho, sabe aquela inteligência artificial que irrita? Você fala, não te responde nada. Aquele robozinho antigo que repetia a mesma coisa. Cara, aquele robô que você tá lá, eu vi vários memes já de pessoas pegando ali e falando assim, pelo amor de Deus, eu quero um ser humano falando comigo e tudo mais. Sim. Então, assim, a gente vê que a gestão pública não é diferente da iniciativa privada, ela quer otimizar os seus trabalhos e a gente precisa disso na gestão pública. Porém, há uma busca muito em cima desse hype, eu quero implementar a inteligência artificial, mas eu costumo falar em minhas visitas, em minhas consultorias nos municípios, que a gente precisa dar dois passos na casinha para trás para podermos avançar. Então, assim, para implementar a inteligência artificial, antes a gente precisa, primeiramente, cuidar o que essa inteligência artificial vai consumir. Sim. Eu estava vendo uma questão bem bacana essa semana, que era uma notícia que nos Estados Unidos tem algumas big techs que estão pagando para pessoas gravarem lavando louça, pagando $50 por hora para a pessoa lavar a louça com uma câmera na testa para mandar para essas big techs. Então imagina, você está lavando louça e está ganhando dinheiro. Por quê? Isso é dados para eles poderem ensinar os humanoides a como fazer tarefas domésticas. Então, assim, eles estão começando na perspectiva da pessoa. Isso, né? Eles estão olhando ali para colocar para a inteligência artificial aprender como é que faz aquele serviço doméstico. Isso é o que a gente tem que aplicar na gestão pública. Primeiro, vamos lavar a louça? Vamos aprender como é que lava a louça? Então, eles estão fazendo o que? Estão ensinando a inteligência artificial como é que faz aquele serviço doméstico. Entendi. E o que falta muito na gestão pública é primeiro fazer o dever de casa de fazer uma curadoria dos dados. Eu vou colocar minha inteligência artificial para conversar com o quê? A maioria dos municípios, eles são os maiores armazenadores de dados. E eu costumo falar que nos municípios, eles não têm um banco de dados, eles têm um bando de dados espalhado para tudo quanto é lado. E não reúne, não trata isso. E aí, como é que nós vamos colocar inteligência artificial para ler esses dados totalmente bagunçados? Sim. Então, a gente precisa começar a olhar com mais carinho para os dados que são gerados no município, para aí depois a gente começar a ir para a inteligência artificial. Entendi. O que você sente, qual que é a principal dor deles quando eles procuram? Eles querem implementar a inteligência artificial no que exatamente? Cara, o que a gente mais vê é justamente a pessoa querendo estancar gargalos. Então, a gente vê uma busca muito sincera. Então, assim, eles querem levar, a maioria dos municípios brasileiros, eles querem realmente ter uma nova eficiência. Então, assim, esses novos gestores que começaram a entrar o ano passado estão com sede, querem buscar ter uma eficiência ainda maior nessas prefeituras. Só que, antes disso, a gente precisa fazer essa organização dos dados. Então, basicamente, hoje um prefeito, ele recebe várias demandas ali via WhatsApp, e ele usa o maior aplicativo mais popular que tem, que é o WhatsApp, para poder ir atrás de informação. Então, assim, às vezes um vereador chega e fala, faltou dipirona em tal lugar. Uhum. O prefeito hoje ele precisa mandar 5, 6 WhatsApp para poder saber se tem dipirona naquela rede. Porque não tem dados reunidos, não tem dados para poder tomar uma decisão. Sim. E isso é a grande maioria. Então, qual que é a maior dor do município hoje? Eles têm dados, mas não tem informação. Essa é a maior dor dos municípios. Então, ter dados não significa que você tem informação. Os dados não estão armazenados de forma inteligente. Isso, não estão organizados. Nem estão organizados. Isso, porque assim, eles estão cada um na sua caixinha. Entendi. A gente precisa trazer para um grande balaio de gato, balaio ali de dados, né?
para poder organizar isso, para que aí sim uma inteligência artificial depois possa vir consumir esses dados. Sim. Essa é a maior estratégia que eu poderia falar para uma prefeitura. Primeiro, organize seus dados, cuida deles, reúne esses dados, para depois você pensar em implementar a inteligência artificial. Sim. Vai ser muito mais eficiente. Esses dados que vêm, como você falou, pelo WhatsApp, pelo secretário, enfim, presidente do bairro, sei lá de onde, mas assim, vem com a visão deles, pela perspectiva deles. Como que eles julgam aquela situação, sendo ela necessária, urgente ou não. E isso também pode ser muitas vezes política. Sim. E aí não tem dado correto para mensurar se de fato é ou é só uma percepção individual ali da pessoa. Perfeito. Assim, quanto mais a gente dá brecha para o ser humano operar os dados, mais ele vai vir distorcido. Eu estava numa reunião agora há pouco com alguns prefeitos e eles falavam justamente sobre isso, que muitas das vezes eles vão atrás dessa informação, que eu costumo apelidar sobre a volta da informação. O cara pede informação, vai para um secretário, que vai para outro, entra no sistema. Para essa informação voltar, eu estava falando para esses prefeitos, às vezes demoram horas, talvez dias, aí um deles levantou a mão. Quando vem? Porque muitas vezes não vem. E quando vem, a maior dor desses prefeitos bem intencionados, que querem fazer uma boa gestão, vem numa planilha de Excel, que ele não sabe se aquele dado foi manipulado ou não. Então isso é uma dor. Quanto eu posso confiar nessa informação? Exatamente. Então assim, passar por esse crivo do ser humano, pode ter manipulação de dados, pode ter margem para erro, não que seja algo que é de má fé. Mas é ser humano. Mas é ser humano. Você vai coloca um dedo ali a mais, uma tecla a mais ali. Exatamente. Dá um número, um zero a mais, dá um número distorcido. Esses dias eu recebi um orçamento do meu carro, de uma manutenção. Eu falei assim, tá certo esse item? Era um item lá de 11 mil reais. Aí, não, tá errado. Foi o quê? Um zero a mais foi colocado. Um zero a mais. Pronto, já gerou um preço 10 vezes maior. Sim. Então, assim, isso gera uma desconfiança, isso gera uma instabilidade para o gestor público tomar a decisão realmente baseada em um dado. Então, fidedigno. Essa é uma grande dor deles. Entendi. Porque aí entra na tomada de decisão que gera um impacto muito grande para a população. Então, tomar a decisão com dados num balaio de gato, né, que é o que a gente estava falando, pode gerar um prejuízo gigantesco para eles também. Sim, né? A gente costuma ver muitos municípios que eles são reativos, né? A maioria da gestão pública ela é reativa. Poxa, acabou, esse tempo atrás teve um prefeito que eu vi que ele tomou um pau da oposição porque foram lá e estavam incinerando medicamentos que estavam vencidos. Qual que foi a reação dele? Pegou no telefone e ligou para o secretário. Poxa, secretário, o que aconteceu que a gente incinerou tantos medicamentos que estavam vencidos? Ou seja, o que aconteceu, Cláudio? Ou seja, passado. Hoje, nós temos cases de sucesso que o prefeito recebe todo dia, via inteligência artificial, olhando para os dados organizados, alertas falando, daqui 60 dias, esses medicamentos vão vencer. Ou seja, a pergunta do prefeito que antes era ligar e falar o que aconteceu, ela muda. Ela fala, o que você vai fazer? Exato. Secretário, o que você vai fazer com esses medicamentos que estão para vencer? Então, você ganha tempo. Então, uma inteligência artificial aí, nesse caso, ela está trabalhando com dados organizados e trabalhando para antecipar a demanda. Nossa, isso é sensacional. Isso é muito bacana. E a economia é absurda. Né? Vale a pena fazer um investimento na organização, porque eu acredito que é moroso, vai ter que arrumar a casa, mas o ganho, a velocidade depois no ganho é muito grande. Sim, sim. Isso é um investimento que ele tem um retorno praticamente imediato. Porque você pegar hoje... Nós temos, recentemente, eu vi um prefeito maravilhado com isso, que uma pergunta que ele precisava fazer para o secretário, para poder chegar a uma determinada informação que demorava dias, ele pega hoje o WhatsApp, manda para a IA e ela consegue responder para ele imediatamente aquele dado. A IA já responde pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, olhando os dados dele. Então isso é uma realidade e quanto isso, porque você tem um retorno tangível e intangível. Qual que é o retorno disso, de ter uma resposta rápida, de uma informação fidedigna, olhando para dados? Decisão saindo do achismo para orientada por dados. Então, o retorno ele é praticamente imediato. Isso vale muito a pena organizar dados e implementar IA para que você possa tomar decisões seguras.
Sim, e eu acho que isso também resolve um grande problema que a gente vê que muitas vezes nos municípios, dentro das secretarias, enfim, a própria qualificação do pessoal que trabalha, às vezes não está adequada com a necessidade que aquela área ou aquela secretaria exige. Sim. Ou dependendo, assim, até porque é uma cidade pequena, por exemplo, você vê desafios. Quais os desafios que você vê? É diferente cidade grande, cidade pequena, ou você acha que é o mesmo? Muito diferente, Cláudia. Acha não, a gente não Muito. está falando em achismo, né? Não estamos falando mais em achismo. Então, orientado por dados, eu falo que é muito diferente. Porque, assim, olha só. nós temos nós temos uma mão de obra mais escassa ali, no interior, uma mão de obra menos qualificada. Então você tem bastante pessoas ali batalhadoras para poder buscar informação e fazer uma gestão melhor. Claro que quanto maior o centro, maior a perspectiva de ter de ter mão de obras melhores para poder fazer interpretação de dados. Porque aqui nós estamos já colocando a IA num nicho que vai sanar justamente essa dor, que é a falta de mão de obra qualificada. Porque hoje você pega, por exemplo, nós já visualizamos vários municípios que nós tivemos que parar projeto porque não tinha um pessoal qualificado para fazer interpretação de vários dashboards de informação, análise preditiva, ver série histórica, média ponderada. Então, assim, às vezes era muito, né? Então você precisa de uma mão de obra um pouco mais qualificada. E hoje qual que é a ideia? É perguntar para a própria IA no WhatsApp. A gente estava fazendo um exercício agora há pouco sobre isso, né? O secretário estava lá falando, não, vamos perguntar agora tal coisa ali. E era justamente isso. Perguntava para a IA, qual que é tem medicamento na rede? Não, tem. Tá ali, traz essa informação. Com relação ao nosso consumo da série histórica dos últimos 12 meses, qual medicamento que está em risco no nosso estoque? Só essa pergunta, você ia parar 2 farmacêuticos, tirar um monte de relatório, fazer média ponderada. A IA ali em poucos segundos respondeu para ele, você tem esses 5 medicamentos que estão com risco, porque o consumo da média dos últimos 12 meses foi esse, e seu consumo mensal é esse, então você vai colapsar nesses produtos aqui. Se você não resolver esse problema agora, daqui tantos dias você vai colapsar. Pronto, ou seja, era uma mão de obra qualificada, que você precisa formar, que a IA está conseguindo resolver. Mas só conseguiu resolver porque primeiro teve os dados organizados. Então, organiza os dados e coloca a IA, que você vai conseguir tirar esse gap de mão de obra com baixa qualificação. Entendi. E isso que você falou agora é mais de municípios menores. Sim. E os municípios maiores, qual que é o maior desafio? Acho que eu perguntei que não é o mesmo, você falou que é bem diferente. É bem diferente, porque assim, os municípios maiores, eles até têm bastante tecnologias, só que eles sofrem do quê? Eu costumo falar sobre os feudos de dados. Porque são tem secretarias de grandes municípios que são quase que um município pequeno. Sim. Então, porque só tem um orçamento. Secretaria. Só a secretaria às vezes tem um orçamento maior que o orçamento de uma prefeitura de pequeno porte. E aí há um outro problema dentro da administração pública que é esse feudo das informações. Não, eu vou proteger aqui meu dado, que eu não vou compartilhar com outra secretaria, porque outra secretaria vai querer ver meu dado. Então, esses municípios maiores, eles sofrem dessa falta de integração entre as secretarias e integração entre esses dados. Então, eles também têm uma missão muito árdua nisso, que é esse convencimento, essa tecnologia para poder juntar esses dados em um local só. Então, vencer esses feudos. Enquanto lá no município menor a gente tem baixo acesso à tecnologia e baixa qualificação, no município maior a gente tem uma alta qualificação, só que ainda tem esse feudalismo dos dados, entendeu? Então, esses silos de dados. O dado é meu, eu não vou compartilhar com outro. Entendi. E eu estava pensando aqui, falando em arrumar a casa, em organizar, o que eles precisam fazer? Qual que é o primeiro passo que eles precisam dar para, por exemplo, o prefeito que está assistindo e pensa assim, eu tenho esse problema, mas eu não sei por onde começar, então qual que é o primeiro passo que ele precisa dar? O prefeito está assistindo e fala, começa no simples, não adianta inventar a roda. Então, assim, a gente costuma falar que até uma planilha, ela é importante para poder começar a organizar esses dados. Então, assim, muitas vezes o município de médio e pequeno porte, e olha que eu tenho rodado e visto muitos municípios de médio porte tendo tecnologias de gestão orientada por dados melhores e mais eficientes que capitais. Tem capitais que estão anos-luz atrás de municípios de médio porte. Então, assim, esses municípios, começa do simples, começa do pouco. Então, a gente não vai organizar os dados de uma vez. E esse é um ponto que eu sou bem sincero quando eu converso com os prefeitos. Não adianta você achar que você está contratando uma tecnologia
e você vai ter um resultado assim, imediato. Não, é uma construção. E o ponto principal, até uma coisa que eu coloco, nós começamos a colocar na nossa proposta, depois de alguns anos ali, analisando o mercado, às vezes quebrando a cara no mercado, foi o quê? Nós trabalhamos com 3 pilares da nossa proposta. Um é a tecnologia, outra é essa consultoria, mentoria para a curadoria dos dados do município, e o terceiro pilar que a gente trabalha na nossa proposta é a mudança de cultura. Porque se o município não quiser mudar a cultura dele do achismo para uma gestão orientada por dados, nós nem seguimos em frente. Sim. Porque não adianta, vai ser incipiente isso, entendeu? Então, assim, essa mudança de cultura é a parte principal para você querer fazer uma nova gestão. Não tenho dúvidas, né? Eu costumo falar que 50% do sucesso de um objetivo é a mentalidade, é a cultura, é acreditar que se eu realmente implementar um processo aqui, aquilo vai dar certo. Porque senão, assim, eu costumo fazer uma analogia com cursos de oratória. O pessoal às vezes faz curso de comunicação e oratória para apresentação, para palco, mas se ele pode fazer o melhor curso, se ele não tiver a coragem de subir num palco, aquele curso não valeu de nada. Não valeu de nada, isso mesmo. Todo aquele conhecimento valeu de nada. Então, a Ferrari fica guardada na garagem. Fica guardada, se não souber dirigir. Sim, né? Sim. Então eu acredito muito nisso e acho que é um trabalho desafiador, mudar a cultura, principalmente de municípios de pequeno porte, que às vezes tem algo mais enraizado, cultural. Eu falo que eles têm a síndrome da Gabriela. A Gabriela, talvez você não se lembre, mas é uma novela antiga que tinha na TV brasileira, que tinha uma musiquinha lá que falava: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Então, muitos desses municípios pequenos têm essa síndrome da Gabriela. Não, aqui sempre foi feito assim, sempre foi feito nessa planilha. Pá, inovar pra quê? Para de graça. Sim. Porque sempre foi feito assim, nós vamos fazer sempre assim. Sim. Esse é o primeiro ponto de gatilho ali que a gente precisa vencer. Sim, e sabe o que eu acho? Esse hype vem porque eu acho que as pessoas estão percebendo, enfim, a gestão pública, que não tem mais como voltar atrás. O avanço da tecnologia veio arrastando todo mundo. E aí eles não prepararam a casa, mas eles sabem que precisa da inteligência artificial. E assim, a gente tem visto muita implementação nos órgãos de controle, os TCEs, né, de muita implementação de inteligência artificial para analisar processos e, enfim, ganhar uma produtividade maior. E, ou seja, aquele que está me fiscalizando está com uma tecnologia super avançada e eu estou aqui arcaico. Eu não vou conseguir vencer esse gap aqui. Então, eles estão numa corrida mesmo de buscar. Só que eu falo isso para eles com bastante tranquilidade. Tenha calma, dá um passinho atrás, organiza a casa, trabalha com uma curadoria boa de dados, faz uma gestão boa de dados para depois implementar uma IA eficiente para curar a dor do seu município. E a primeira dor que você precisa curar é o acesso à informação. Como que eu vou fazer uma decisão mais rápida e mais assertiva? Isso você vai conseguir com uma IA acoplada a uma organização de dados. Ótimo. E vocês conseguem identificar hoje qual que é o setor de maior dor? Você falou muito sobre medicamentos, e acredito também, porque aí tem que ter gestão de estoque, é um produto que vence num prazo específico e que gera... Eu já ouvi falar de municípios que venceram vacinas, por exemplo, e foram jogados fora, porque não tinha como aproveitar por má gestão. Você já chegou a ver isso assim de perto? Sim, a gente já chegou a ver itens e mais itens de materiais sendo desperdiçados, tanto que a gente registra um case de 95% na redução do desperdício do medicamento só com o controle de dados. Quantos por cento? 95%. Nós já chegamos a economizar para um município em um único ano mais de R$1 milhão com a prevenção de desperdício de medicamentos que estavam vencidos. Então, assim, a gente chegou a olhar e ver que nos anos anteriores, que não tinha essa análise preditiva, essa inteligência artificial aplicada ali aos dados, essa previsibilidade dos dados ali, de ter uma queima de medicamentos ali de mais de R$1 milhão. Então, assim, voltando àquele negócio lá, vale a pena vale a pena você investir numa boa gestão de dados, uma boa curadoria de dados? Vale. Só de você colocar luz naqueles dados e aqueles dados virar uma informação, você consegue economizar justamente para poder fazer essa prevenção. E o próprio investimento, eu acho que na estrutura, na inteligência artificial, na consultoria, ele se paga muito rápido. Sim. O resultado também, depois que as informações estão bem compiladas, o resultado é muito... Aí sim o resultado é rápido. Eu costumo ver os prefeitos falando que nós tivemos uma época da pandemia que a gente tinha praticamente o dinheiro infinito, né? Então, e agora a gente está passando principalmente por uma reforma tributária, no qual nós vamos ter um aperto de cintos ali nas prefeituras com relação
ao financeiro. Então, assim, uma pergunta que hoje o gestor tem que ficar fazendo toda hora ali para a IA, que está acoplada aos dados, como é que está a minha previsão de arrecadação? Como está a minha previsão de arrecadação? E a IA fazer essa análise preditiva, olhando para o passado, olhando para a tendência e falar, ó, sua arrecadação está com previsão de subir, está com previsão de cair, para que não tenha surpresa no final do ano. Porque, igual eu falei, os órgãos de controle têm aumentado ainda mais suas tecnologias e os municípios têm ficado alguns passos para trás. Então, a gente precisa organizar essa casa, ter essa IA acoplada para poder cuidar, eu falo da conta de padeiro, né? Quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou recebendo, quanto está sobrando. Sim, não, e sem contar o tempo, imagino eu, de economia de reuniões que precisam ser feitas para falar sobre essas informações que não estão compiladas de forma inteligente, de orçamento que pode ser direcionado para outras áreas importantes. Perfeito. Eu acredito que isso gera um impacto, 360, de forma sistêmica, no município como um todo. Eu conheço municípios que mudaram drasticamente, por exemplo, sua reunião de secretariado. Não é muito difícil eu achar reuniões de secretariado que viram uma confraternização entre amigos e municípios mudarem completamente. Não, nós vamos fazer uma reunião de secretariado orientado por resultado. Abre aqui o sistema, vamos ver aqui o que a gente está vendo aqui de informação, o que está sendo dado aqui de eficiência da sua secretaria. Então, dessa forma, você faz uma gestão realmente profissional. Não tem como mais fugir, Cláudia. Eu tenho visto cada vez mais a profissionalização do setor público, em anos que eu tenho de carreira no setor público. É um momento de maior profissionalização e maior replicação do que é feito na iniciativa privada, na iniciativa pública. Isso mesmo. Eu acho que esse avanço da tecnologia, da inteligência artificial, isso não consegue mais destoar isso. Acho que a gestão pública tem que caminhar na mesma velocidade, porque o mundo está girando nessa velocidade. E as empresas privadas, obviamente, as iniciativas privadas, elas caminham muito mais rápido, porque a tomada de decisão é muito mais simplificada. Sim. Porém, envolve a economia como um todo. E a gestão pública participa. E você vê um evento desse tamanho aqui em Curitiba, o maior evento das Américas, de cidades inteligentes, e você vê o tanto de tecnologia que está sendo implementada nos municípios. Muito grande. É fantástico. E o quanto de gestores procurando. Então, a gente tem conversado com comitivas e mais comitivas de prefeitos, secretários, que estão procurando fazer uma gestão nova, uma gestão realmente eficiente. Porque a gente precisa ser cada vez mais responsável com o nosso erário público. Ou seja, o dinheiro tem fim. Então, esses gestores estão entendendo isso, estão buscando essa qualificação. Então, eventos como esse só reforçam ainda mais que estamos no caminho certo. Então, a gente orienta, ajusta a rota, mas está todo mundo buscando fazer o melhor pelo seu município. Exato. Cada um de alguma forma. Vou aproveitar, seguindo para o final do nosso podcast aqui, porque é um assunto infinito, que a gente poderia falar horas, né? Eu queria que você falasse como que é a experiência de vocês participando com a gente do Smart City Expo aqui, né? Nosso segundo maior evento do mundo de cidades inteligentes e o maior das Américas. E aí, já puxando isso, eu quero que você deixe um recado, uma mensagem final, olhando direto para essa câmera, nos olhos do público que está assistindo. Como é para vocês e qual a mensagem que você deixa para o pessoal hoje? Esse evento aqui é um sonho para a nossa empresa, a Tentec, em participar dela. Então, a gente sempre quis participar desse evento. Ele é realmente uma referência nas Américas, uma referência mundial. Então, assim, os gestores públicos que realmente querem saber o que está tendo de tecnologia, é aqui nessa feira que eles encontram, aqui na Expo que eles encontram isso. Então, assim, é um ambiente muito bacana. Eu estava comentando com outro secretário aqui, é muita gente vindo buscar a mesma coisa. Então, a vibe é muito bacana. Então, assim, se não participou nessa, se programa para participar na próxima, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Nossa, maravilha. Rodolfo, adorei o nosso bate-papo. Obrigado pelo convite. Mais uma vez por estar aqui. Vamos encerrar, então, naquela câmera agora. Agradecer ao pessoal que assistiu até aqui. Quem entrou no meio do episódio, volta lá, porque é interessante do início ao fim. Obrigado pela participação de vocês. Espero vocês no próximo episódio. Até mais.